Né? Existe ou não existe? Não? Os senhores estão redondamente enganados. Hã? Ah, tem que ficar prisioneiro por causa desse negócio aí. Eu sou muito indisciplinado. Hã? Enquanto nós estamos aqui, tem lá o Caixa Preto de São Paulo que coordena. Né? E lá ele censura. Que vai pro ar, que não vai. Então, meninada, procure se inteirar de um cidadão chamado Dr. Sérgio Felipe. Alguém sabe o que significa CID-10? CID-10? Sim. Código Internacional de Doença. Será que a obsessão está nesse código? Tá. Onde? No F. Nos Fs. Nos Fs. Você já deve ter escutado. Eu Palestra. fiz o curso de CID-10. Então no F, letra F, questão 44.3, está descrito no Código Internacional de Doenças a obsessão como uma patologia. Mas o que é obsessão? Segundo o livro Los Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores, ¿no? ¿Qué es lo que es obsesión? Y los espíritus dicen, obsesión es o dominio que ciertos espíritus inferiores adquieren sobre ciertas personas de moral baixa. Fantástico. Sua colocação sobre o livro dos Espíritos, perfeito. É isso mesmo. Mas vamos tratar aqui de as formas de obsessão. Existe obsessão coletiva? Existe. Onde? Se não me engano, na França, numa Não, minha linda. Não. Em volta do Papa. Não. Os moradores de uma favela vivem numa obsessão coletiva. Já são outras coisas, são eventos das obsessões. Desculpem. É espírito vivo ou morto? A meninada do Nordeste vive uma obsessão? Vive, né? É fácil libertar-se? Da África. Vive uma obsessão? Vive. Eu tenho esses dias estive vendo a vida de Nelson Mandela. O Nelson Mandela é o líder da África, né? Ele é de uma tribo chamada CNA, não é isso? Tribo ou partido, ele tornou-se partido. Agora tem o outro que é contrário a ele, chamado Zulu. É isso? Então, se vocês observarem, depois disso, da vida de Mandela, por que esses dois grupos tão fortes permitiram que um invasor intervisse e subjugasse os dois? Porque nas brigas, ninguém ganha. Em briga, ninguém ganha. Perde quem tem razão, perde quem tem meia razão, perde quem não tem razão. Todo mundo perde. O que não existe nas brigas são ganhadores. O que existe é perdedores. Quando é que a África do Sul deixou de ser subjugada por uma obsessão coletiva? Quando Nelson resolveu não mais brigar. E aqui os senhores podem pegar isto, trazer para o nosso dia a dia aqui.
Por que a nossa saúde está jogada às traças? Por uma obsessão coletiva. Nós pagamos imposto para a saúde e não acreditamos nela. Você paga os impostos para a saúde e paga o plano de saúde. Você paga os impostos para a segurança e paga depois a segurança particular. Você tem que andar de carro blindado. Você paga os seus impostos para a educação. Acredita na educação? Não. Os seus pagam, mandam os seus filhos para o particular. Então me parece que aqui existe um movimento do faz de conta. Do faz de conta. Isto é obsessão coletiva. Permite que meia dúzia ou uma pequena castra subjugue uma nação. Então a obsessão não é só o ser subjugado por uma mente intrusa desencarnada. Vamos chegar lá. Existe a obsessão de encarnado para encarnado? Sim. Existe obsessão de encarnado para desencarnado? Sim. Existe obsessão de desencarnado para encarnado? Sim. É o que muitas vezes nós julgamos sermos vítimas. A segunda modalidade. A terceira modalidade, qual que é? As auto-obsessões. Eu acredito piamente que sou um eterno condenado. Não tenho condições de lutar. A minha doença, ela é incurável. O meu problema é maior do que todos. Isso é auto-obsessão. Nessa classificação, nenhum de nós aqui podemos dizer que não somos obsidiados. Não é, Sr. Joaquim? Todos nós. Como é que acabamos com as obsessões coletivas? Qual é a grande ferramenta que acaba com as obsessões coletivas? Hã? Ciência. Ciência é a grande aniquiladora das obsessões coletivas. Conhecimento das leis, das coisas, das construções, da distribuição. Qual é a ferramenta que destrói as obsessões individuais? De encarnado para desencarnados. Qual é a ferramenta? Destrói esta obsessão, essa patologia. Conhecer o outro. E qual é a ferramenta que faz com que você se liberte das obsessões, das auto-obsessões? Hã? Conhecer a si mesmo. Mas íntima qual? Cortar um pedaço das tripas? O intestino? Diminuir isto, tal, não sei o que mais? Né? Organizar o físico? Não, né? Ir para a ponta do bisturi? Não, né? Reforma dos seus pensamentos. Gente, vocês acham que é fácil construir um câncer? Não é. Você fazer a modificação
É chamado fita de DNA? Não, não é fita. Fita que fala? A DNA é composto de fitas, não é? Modificar as fitas do DNA não é tarefa fácil. Modificar as moléculas, organismo das células, não é tarefa fácil. Só uma mente altamente potencializada, sistematizada, poderá fazer isso. As coisas são simples. O que não é simplista. Então, meninada, vocês mais ou menos já entenderam onde vêm os seus obsessores, é isso? Diz um velho amigo: os instintos são excelentes serviçais, mas são péssimos senhores. O que é isso? Que danado é isso? São excelentes serviçais, mas são péssimos senhores? Dê uma olhada no dia a dia dos senhores. O que faz as drogas para a sociedade? A torna mais inteligente, mais sábia? Mais racional? É isso que acontece? Não, né? O que acontece? Eles matam a razão e aflora os instintos. A cervejinha que você vai lá e toma uma, a cachaçinha, né? O uísque, né? Beleza, dá uma relaxada, né? Bacana. Eu vou tomar uma para esfriar, para esquentar. Que eu estou feliz, que eu estou triste, né? Ou vou sair com a namorada, sair com a minha esposa, ou recebi uma visita, né? Vou comemorar o aniversário de Jesus, né? Vou comemorar o aniversário de Jesus. Encho o bucho de cadáveres de animais, né? E, o que mais? Em vez de aflorar a sua inteligência, a sua razão, você enche o caneco para aflorar os instintos. E você diz que está comemorando o aniversário do grande amigo. Que comemoração desgraçada, né? Falar em comemoração. Foi aberto essa semana a campanha de Natal, ou a campanha de comemoração do nascimento de Jesus. Será que na campanha de Natal vamos servir cachaça, Joaquim? Umas pedrinhas de crack? Umas doses de cocaína? Lança perfume? Ah, isso mesmo. Mas foi escolhido aí feijão, macarrão, óleo, sal, arroz e farinha de milho. É isso mesmo? 7 itens. Nós gostaríamos de doar 15 mil cestas básicas. Projeto de doar. Mas a obra parou por falta de grana. Tem grana. E como presidente tenho que honrar os compromissos. Só posso dar o passe conforme alcança a minha perna. O ano passado doamos 10 mil. Esse ano qual é a cota? Eu não sei. Eu só sei que preciso abrir a campanha de Natal.
Quantas vou doar? Quantas vamos doar? Eu não sei. Porque a situação econômica está crítica. É uma vergonha, nós não deveríamos fazer isto, essa tarefa. Porque a terra produz alimentos para alimentar suficientemente 2,5 populações do que a população que a terra existe. O alimento que ela produz alimenta, Joaquim, 2,5 vezes a população da terra. As roupas que a terra produz vestem quase 3 vezes os corpos que a terra tem. A ciência médica já desenvolvida e que chegou ao planeta Terra é o suficiente para cuidar de 5 vezes a população que a Terra tem. E, no entanto, vendo um documentário sobre o Nelson Mandela, num país chamado Sudão, vi um quadro que me chocou. E disse para minha esposa, me dá licença que eu vou dormir. Vou tomar banho e vou dormir. O quadro me chocou. Uma criança de 3, 4 anos, no auge do seu enfraquecimento, de suas forças, a uns 10 metros à espreita, esperando o último respiro dela, o último respiro da criança. Um abutre, um urubu, para fazer o seu lanche da tarde. Isso correu o mundo. Saiu no New York Times, saiu na Times, saiu não sei das quantas. Mas tudo o que foi feito é apenas demagogia. Porque o Sudão continua surdo. As vozes de clemência jamais chegaram. Ali também é um estado de obsessão. Como é um estado de obsessão, a força de trabalho desse povo, nós estamos no mês de agosto, e já produzimos 500 bilhões de dólares pago para a educação, para a alimentação, a segurança, pago para saúde. Os senhores têm isso? Na terça-feira passada, no IEC em São Paulo, um policial que frequenta a casa teve um derrame. Investigador de polícia teve um derrame. Os trabalhadores que lá estavam, não sei se os senhores sabem, se alguém colocar um doente ou alguém passando mal dentro do seu carro particular e levar a alguma casa de socorro, casa de saúde, e se essa pessoa morrer dentro do seu carro, o senhor é passivo de um processo. O senhor tem que chamar as autoridades de saúde. Mas isso está no papel. Porque chamamos a ambulância e ela não apareceu. Serviço de emergência também não apareceu. Chamamos os bombeiros, também não apareceu. E os assistidos tiveram que valer suas próprias forças e de sua condição humanista e o socorrer para o hospital mais próximo. Senhores, é necessário fazer um voto de sair desse estado de obsessão, de subjugação.
Sou apolítico, mas não posso me calar. Quando Dom Pedro II, em seu exercício de imperador do Brasil, reconhecendo os grandes prejuízos trazidos pelas secas do Nordeste, fez o primeiro projeto da transposição do Rio São Francisco. Época do Brasil Império. Entramos no Brasil República. Foi no século XXI que um homem vivendo, também subjugado pela obsessão coletiva, veio para as terras dos bandeirantes, Porto de Santos, subiu a serra, se estabeleceu no Planalto, fileirou-se nas casas de sindicatos, clamou a todos a oportunidade de debelar a grande obsessão deste povo. Os senhores, talvez por ingenuidade ou por pensamento de grupo, elevaram por 2 vezes ao mando e comando dessa nação. Ao subjugado pela seca, esse mesmo irmão e seus sistemas pediram 4 bilhões de dólares. Executar a obra. Pediram mais 4. E agora pede mais 8. E o seu genitor, sobre as barbas dos descamisados, dos famintos, esta casa não tem nada, não tem ligação política, mas doamos em torno de 120 mil refeições por mês, por ano. E o filho desse senhor, defendido pelo próprio pai, quando questionado por comprar uma aeronave de 50 milhões de reais, ele veio dizer: o meu filho é um Ronaldinho da bola. Aliás, o meu filho é um Ronaldinho dos negócios. É um tapa na chamada nossa inteligência. Quando verifica suas contas no exterior, juntando-se próximo de 75 bilhões de dólares. Vai acabar muito, hein? Outros 85. Isto é obsessão. Isto é obsessão. Meninada, tem coisas que faz com que a gente nos sinta preocupado. Por que as pessoas têm mais sorte do que outros, hein? Ou o culpado disso é o senhor Pedro Alves Cabral. Tem quase 50 anos. Essa semana achei que já sabia de tudo. Recebi uma notícia que eu disse: não é possível.
Só existem 2 países no mundo que existe cartório. O que eu assino não vale nada. Só vale se o cartório dizer que é verdade. É reconhecimento de firma. Se eu fizer uma cópia, não vale nada. Ele tem que dizer que é verdade. Mas eu tenho que pagar para ele. Só existem 2 países do mundo que existe esse sistema. Alguém sabe? Alguém tem algum palpite? E o outro? Hã? Não. Portugal. São os 2 países do mundo que têm cartório. Portugal e Brasil. E outra coisa. E a de pai para Não, foi. Caiu agora. Chamado hereditariedade. Caiu agora, né? Porque antigamente, até o século, até 2, 3 anos atrás, era de pai para filho, de avô para bisavô e daí sucessivamente. Então, desde Pedro Alves Cabral, os cartórios nunca tiveram outro dono a não ser os seus primários. Então, o que eu escrevo não vale. Alguém tem que dizer, eu tenho que pagar para o cara dizer que vale. A minha assinatura dos senhores. Confirmar o quê? Que autoridade eles têm que confirmar? Qual é a autoridade deles? Ou isto aqui é mais uma torneira para levar o meu dinheiro? Enquanto isto, nós vemos as nossas casas cheias de crianças, de velhos, de abandonados. Até os recursos que os homens oferecem a Deus, eles roubam. Está lá o Papa Francisco, lá com o Banco do Vaticano, que ele não sabe o que vai fazer. Um batata quente na mão. Não sabe o que vai fazer. Meninada, isso chama-se obsessão. Lércio, falando em obsessão, essa semana saiu uma matéria, não me lembro, é no meio espírita, é alguém que disse o seguinte, que o que está acontecendo no mundo ultimamente, com a queda da família Mubarak do Egito, através do movimento que surgiu com a juventude, agora o que está acontecendo na Turquia e o que está começando a acontecer no Brasil, é a partir de espíritos reencarnados da Revolução Francesa. Quer dizer, é uma tese defendida por... Poderia ser isso? Eu não sei. Muitos falam. Uma grande defensora aí da cultura francesa, mas está na França os 85 bilhões de dólares de um dos nossos dirigentes, viu? Tem moral nenhuma. Né? O outro tem mais 75, também está para aquele lado. Então, meninada, olhando para os nossos pés. As coisas é aqui. Revolução Francesa, as suas 3 grandes frases, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Não sei. Se existe homens que pensam um diferente do outro, já não existe aqui igualdade. Certo? Se existe 2 homens no planeta, já não existe mais liberdade. Vocês querem ir com essa conversa para onde?
Para onde querem isso com essa conversa? Até dentro do PCC eles usam essas palavras. Como é que é? Dentro do PCC eles usam essas palavras. Não precisa ir tão longe. O que é PCC mesmo? Primeiro comando da capital. Não. A senhora encontrou outra sigla. Mas para mim, pessoas comprometidas com Cristo. Não estou falando, né? No submundo. Não, no primeiro mundo. Pessoas comprometidas com Cristo. Tá, mas essas pessoas de lá. Lembramos Jesus aqui, olha. O mal não deve ser comentado. Porque o PCC só existe porque a sociedade aceita e tem e a glorifica. Ou não? Agora vem dizer para nós que... Gente, alguém acredita na justiça aqui? Não. Alguém acredita na política? Não. Alguém acredita em algum órgão do governo? É um país que faz de conta, não é? Pois não. Em 2006, eu fui diagnosticado como portador do carcinoma espinocelular maligno, definido do tipo 3B, que vai numa escala de 1 a 4. No pulmão esquerdo, no pronto, no pulmão esquerdo. Então, agora eu comigo com a maioria da formação histórica, porque é um sentimento que todos nós temos, a bem da justiça. Eu devo fazer esse pronunciamento porque eu fui considerado curado desse carcinoma graças ao Hospital São Paulo, que é uma entidade governamental, e fui tratado pelo Sistema Único de Saúde. De modo que isso é a minha obrigação, embora eu saiba e compartilho com o sentimento de a maioria das pessoas aqui, que o sistema de governo aqui são um lixo, para salvar. E em 2009, fui operado no coração no Hospital São Paulo também. Comecei aqui no Hospital Centro aqui. De modo que eu tenho que, uma obrigação de gratidão à cúpula espiritual do Hospital São Paulo, que sempre me acompanhou, para fazer esse pronunciamento. Eu agradeço, senhor. O Brasil é isso que nós estamos discutindo aqui. Porém, há esperança desde que cada um de nós queira mudar. Não tem vantagem imediata para tudo isso, não. Porque ficar 3 dias sentado numa cadeira, num corredor do hospital, depois passar por uma maca, ficar 4 dias no mesmo corredor, em cima do... Eu sei o que é. Eu tive que ficar na fila esperando 1 mês para esperar a vaga. Ainda bem que eu encontrei. Eu agradeço o senhor pelo seu pronunciamento. O seu nome é? Seu nome? Alfredo. Sr. Alfredo, eu agradeço o seu pronunciamento, porque tem essas exceções. E uma parte lá, só, o Alfred, ele não é brasileiro. Ele é um inglês argentino. Então, das Malvinas. É das Malvinas, então. Isso. Brasileiro corrupção é uma
da terra do Papa. Tá bom. Só uma situação, agradeço o seu pronunciamento, porque eu conheço grandes homens do sistema de saúde. Porém, eu me questiono, como pode se roubar o dinheiro da folha de pagamento dos médicos? Como temos coragem de falsificar remédios? Como podemos? Como é que se pode? Tirar a merenda da escola. Como é que se pode roubar a comida das crianças da escola? Roubar o dinheiro da folha de pagamento dos professores? Como pode? Que coragem é esta? Que coragem é esta? Para o seu exemplo, quanto custou para fazer isso que fizeram pelos senhores? Excelente trabalho. O dinheiro que mandaram para lá, quantos exemplares igual aos senhores poderia ser feito? E, no entanto, o senhor teve que ficar meses à espera. Aí que tá. O sistema todo é horrível. Porém, nós temos que enaltecer sempre as exceções. Porque sem um bom exemplo, 2, 3, 10, não se mudará isso. Essa tarefa não se muda do dia para a noite. Não insistirmos em obter uma coisa boa, ela não cairá nas nossas mãos. Temos que transformar. E transformar é a decisão de cada um. Quando eu vou no supermercado e quero que eu identifique para ver se o meu cartão de crédito é bom, porque eles querem vender um cartão de crédito, eu falo, eu não estou aqui para te enganar, porque eu não sou brasileiro. Fico ofendido, porque eu digo, eu não sou brasileiro, não estou aqui para te ofender. Se todos nós começar a ter esse tipo de atitude, no começo vai machucar muita gente, mas é a única forma, pelo menos. E é correto, corretíssimo, corretíssimo. Então, meninada, o caixinha do guarda, sabe aquela, entrar com a nota de R$100 dentro do documento do carro para entregar ao guarda? Atitude muito feia. Você está corrompendo a base do teu sistema. A base do teu sistema está corrompendo. Quando um dos nossos governantes diz que o filho, ele é um gênio dos negócios, que tem um salário de R$700 no Jardim Botânico, não sei das quantas, e de repente, num passe de mágica, aparece com fortunas. Alguém está machucando o seu estado racional. Alguém está machucando. E é necessário apertar a descarga para essas atitudes. E permitir que flua a atitude da boa vontade, o espírito coletivo, a força do mais forte será para erguer o fraco. Quantos dos senhores não têm em seus lares roupas que jamais vão usar? Um porque os corpos já não mais se adaptam, outros porque já está em demasia. Enquanto isso, muitos corpos estão descobertos. Quantos quilogramas consomem de alimento o vosso estômago?
Por quê? O país que mais produz é o que mais necessidade tem e o que mais joga fora o alimento. Não existe país no mundo que produza tanto peixe quanto este. Pelos seus rios, pelos seus mares. Por que a fome? Por que a fome? Porque temos que gastar 100, 200, 300 mil reais para alimentar o povo dessa cidade. Por quê? Qual a razão? Qual a razão disso? Essa casa doa, acho que agora diminuiu um pouco, mas doa sopa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não sei quantos dias doa aqui. 3 dias? Segunda, terça, sexta e sábado. 4 dias. Nós temos em Santana Parnaíba um dos municípios mais ricos de São Paulo. As crianças chegam 6, 7 horas da manhã para tomar sopa, porque não tem pão em casa. As mães vão com seus filhos para passar no médico, levar a lista de remédios, porque não tem remédios, não tem dinheiro para comprar. Não tem dinheiro para pagar a consulta do pediatra. Não tem dinheiro para pagar a consulta da psiquiatra. Comprar os remédios. Por quê? Por que isso? Muitas vezes nos perguntam: por que você não dá o título a essa casa de utilidade pública? Não quero. Não quero. O dinheiro que for para os cofres públicos tem que ser gasto nas obrigações públicas. Não tenho que dar satisfação. O que nós fazemos com os nossos próprios recursos. Aliás, recursos dos senhores. O recurso dos senhores. Mas deixamos essa parte de lado. Vamos para o que é mais belo, o que nos sustenta. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Abençoe essa casa, humilde, simples, pé no chão. Lembramos de Francisco, o que pediu para os brasileiros que orasse por ele. E vamos lembrar de Francisco. Vamos pedir a Maria Santíssima, nossa meiga e doce estrela de Nazaré. Vamos pedir e lembrarmos dos grandes pensadores judeus. Os homens que impulsionam com o seu pensamento o movimento islâmico, os seus pensadores, os grandes baluartes da ciência, que destrói as trevas da ignorância. Rogamos aos irmãos com suas disciplinas, os budistas, que nos auxiliem nessa tarefa humilde
doar o que temos. E aquilo que nos falta em nossas mãos, pedimos e recebemos da mão dos Espíritos. Mas não deixamos de executar a tarefa de servir. Rogamos aos pensadores, os organizadores da República, com seus 3 poderes sustentáveis, que nos ajude a viver o estado real de confiança do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Rogamos a Ismael, o governador do Brasil, que nos ajude a fazer essa transição sem derramamento de sangue, vivendo o estado de espírito de boa vontade. E que possamos também rezar, pedir ajuda para os nossos governantes, que eles se compadeçam das expressões de dores e de abandono que vivem nossas viúvas, nossas crianças, subjugado ao mundo do tóxico, da desesperança, rogamos a Bezerra de Menezes, nos fortaleça no grande movimento de servir. Rogamos a Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, e reconhecemos a nossa condição humilde de pequenos servidores. Pedimos a Leonardo Nunes, patrono dessa cidade, que nos auxilie nesta tarefa de servir de forma simples, humilde e transparente. Senhor Jesus, fortalece-nos para que possamos caminhar em direção à Tua bondade, em direção ao Teu Evangelho. Mestre e Senhor, autoriza Tuas falanges de médicos, paramédicos, socorristas, adentrar ao recinto, analisar o caso de cada um em particular. Dar o diagnóstico correto, a aplicação da medicação precisa e a intervenção cirúrgica, se tivermos merecimentos. Amigos, encarnados e desencarnados, sobre a orientação do Cristo, seremos fortes e invencíveis. Nada nos abala,
a esperança renovada na causa do bem nos fortalece e nos guia os nossos passos para o amanhã. Que assim seja, graças a Deus.